Será que o CPTS-11 vale a pena? Neste vídeo eu vou levantar aqui para você os pontos positivos e os pontos negativos para a gente descobrir isso. Começo te mostrando algumas características gerais do fundo imobiliário. Ele teve seu início em 2014, então já está no mercado há bastante tempo. Isso é ótimo para a gente, né? Porque a gente pode olhar aí vários dados a respeito do fundo imobiliário. Ele possui um patrimônio líquido superior a 2 bilhões e meio de reais, então provavelmente ele possui uma boa diversificação de ativos, mas isso a gente vai olhar daqui a pouco. Temos quem cuida do fundo imobiliário, o BTG como administrador e a Capitânio como gestora, que cobram as seguintes taxas. Temos aqui uma taxa de administração e escrituração de 0,10% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Temos também uma taxa de gestão de 1,05% ao ano sobre o valor de mercado do fundo imobiliário, menos os custos de administração e escrituração. E na minha opinião, são taxas bem tranquilas. Mas bem, vamos lá, vou levantar primeiro os pontos positivos do CPTS-11. O primeiro ponto positivo é que atualmente o fundo possui mais de 207 mil cotistas. Logicamente, ele possui uma excelente liquidez. Vejamos aqui, desde outubro de 2022 até janeiro de 2023, uma liquidez média diária superior a 6 milhões de reais. Na minha opinião, para um fundo ter uma boa liquidez diária é de 1 milhão de reais para cima. Então temos aqui o nosso primeiro ponto positivo. Se você quiser comprar ou vender cota do fundo, você pode fazer isso de forma extremamente rápida. O segundo ponto que eu gosto de olhar é a comparação de rentabilidade versus o IFIX. E veja que desde o início do fundo, ele vem tranquilamente superando o IFIX. Ele entregou uma rentabilidade de mais de 145% versus o IFIX, que entregou uma rentabilidade pouco superior a 100%. Então temos aqui outro ponto positivo, ele vem tranquilamente superando o IFIX. Para quem não sabe o que é o IFIX, é o índice de fundos imobiliários. O outro ponto positivo é a sua diversificação, né? A sua carteira de investimento. Vejamos que 26,5% dos seus ativos ele investe em cotas de outros fundos imobiliários. Temos aqui 3,4% em liquidez, ou seja, em caixa, e o restante, aproximadamente 70%, em CRIs de diversos segmentos. Temos aqui 30% no segmento logístico e industrial, 16% no segmento de shopping e o restante bem distribuído e conforme você está vendo na tela. Um ponto bem interessante é o seu indexador. Vejamos aqui que 69,1% da carteira do fundo ele adquiriu a IPCA mais 6,58%. É uma taxa relativamente baixa quando a gente compara com outros fundos imobiliários de papel. Então isso aqui para algumas pessoas podem ser um ponto negativo, mas eu vou falar dos pontos negativos um pouco mais para frente. Temos aqui as cotas de outros fundos imobiliários, temos aqui a sua participação em CDI e aquela pequena parte, né, 3,4% em caixa. Vamos ver aqui então quantos ativos que o CPTS-11 possui. Em relação aos seus CRIs, ele possui 50 créditos na sua carteira. Para quem não sabe, um CRI é um crédito imobiliário, então ele possui 50 CRIs de diversos segmentos, logística industrial, shopping, varejo e diversos outros. Já na sua parte de fundos imobiliários, ele possui participação em mais de 30 fundos imobiliários. São todos esses que você está vendo passar aí na tela, sendo estes de diferentes segmentos, com predominância em renda urbana, que pega mais de 34%, e logística, que pega aproximadamente 25%. O restante está bem distribuído aí, conforme você está vendo na tela. E o último ponto positivo é isso aqui, ó, é o seu dividend yield. No último ano ele entregou um dividend yield de 14,64% e atualmente cada cota custa R$ 74,86. Quando a gente compara isso com o seu valor patrimonial, que está em R$ 87,72, temos outro ponto positivo, porque afinal o CPTS-11 está atualmente com 15% de valor mais barato do que o seu valor patrimonial. Dito isto, então, vamos entrar nos pontos negativos do CPTS-11. E um dado que alguns investidores podem considerar um ponto negativo é justamente essa taxa aqui de aquisição, ó, porque a predominância dele está em PCA, mais 6,58%. Essa taxa aqui, comparada a outros fundos imobiliários de papel, é baixa. Só que, na minha opinião, é uma taxa bem tranquila,
mas mesmo assim, nos últimos tempos, o CPTS11 vem pagando um dividendo menor. Se você observar aí, em 2022 ele vem entregando numa média de R$ 1,10 por mês por cota. Quando chegou em novembro de 2022, ele entregou apenas 37 centavos. Isso foi porque o fundo sentiu aqueles meses de deflação, no caso do IPCA. Mas o IPCA voltou a subir e o fundo começou a recuperar seus dividendos. Claro que o IPCA ele não subiu tanto quanto antes, então pode ser que o CPTS11 de agora em diante pague um dividendo menor, e para muitos isso pode ser um ponto negativo. Mas quando eu compilo tudo isso, na minha opinião, lembrando que é a minha opinião e não é de forma alguma recomendação de investimento, na minha opinião, o CPTS11 vale a pena e atualmente temos aí uma excelente oportunidade. Se você quiser conhecer outro fundo imobiliário que atualmente, na minha opinião, está valendo a pena, eu vou deixar o cardzinho bem aqui em cima. Então é isso, fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.